Paz do Senhor, estamos aqui para iniciarmos a nossa segunda aula de evangelismo pessoal. E como sempre, vamos começar orando ao Senhor. Deus, te louvamos e adoramos o Teu nome porque Tu és santo. E mais uma vez queremos entrar em Tua presença através das nossas orações para pedirmos a Ti, Senhor, que Tu venha abrir as nossas mentes, que Tu venha nos dar entendimento, compreensão da Tua graça, para que aquilo que nós, Senhor, falarmos, Senhor, hoje, venha causar um elevo espiritual em nossa vida, para que assim possamos servir melhor ao Teu reino. Então fala conosco, nos abençoe, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos para a segunda aula de evangelismo pessoal, aula 2. Eu fiz um resumo aqui na apostila, nós vamos começar hoje a partir da página 31. Na página 31 está dizendo assim, um exame na obra do evangelismo pessoal. Um exame na obra do evangelismo pessoal. Tendo em vista a obra de ganhar almas para Jesus, mediante a evangelização pessoal, vamos considerar esse assunto sobre 5 pontos seguintes. Nós vamos hoje analisarmos 5 pontos sobre o evangelismo pessoal. Primeiro ponto, por que devemos evangelizar? Segundo ponto, quando devemos evangelizar? Terceiro ponto, onde devemos evangelizar? Quarto ponto, como devemos evangelizar? Quinto ponto, resultado de evangelizar. Vamos lá? Por que devemos evangelizar? Vamos lá. Por que é que nós devemos evangelizar? Eu vou ressaltar o que eu sempre tenho dito aqui, eu vou ressaltar de novo. Por que é que nós devemos evangelizar? Nós não evangelizamos porque o evangelismo é um dom. Evangelizar não é dom, certo? Nós não evangelizamos porque temos um chamado para evangelizar. Não existe chamado para evangelizar. Então, por que é que nós evangelizamos? Nós evangelizamos porque o evangelismo é uma ordem. É uma ordem. É uma ordem do próprio Cristo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, preste atenção. A primeira coisa é, por que devemos evangelizar? Nós devemos evangelizar não é porque nós temos um dom. Não procure um dom para evangelizar. Não existe dom de evangelizar. Não procure um chamado para evangelizar. Não existe um chamado para evangelizar. Então, por que é que nós evangelizamos? Então, nós evangelizamos porque o evangelismo não é dom e não é chamado. O evangelismo é uma ordem. Então, por que é que nós evangelizamos? Por que é que nós devemos evangelizar? Porque evangelismo é uma ordem expressa dada por Deus, correto? Se é uma ordem dada pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Cristo, vamos botar aqui, isso fica melhor. Se é uma ordem dada pelo próprio Cristo, nós não devemos esquecê-la. É uma ordem dada pelo próprio Cristo, certo? É o id. Então, se o evangelismo é uma ordem dada pelo próprio Cristo, eu não preciso então de dom para evangelizar. Eu não preciso de chamado para evangelizar. Eu não preciso de nenhuma dessas duas coisas. Eu apenas preciso entender que Cristo, Ele já me deu o quê? Uma ordem. Cristo já me deu uma ordem para que eu evangelize. Então, por que é que eu devo evangelizar? Porque eu tenho uma ordem expressa de Cristo. E que ordem é essa? Essa ordem é para que eu evangelize. E como o módulo hoje é de evangelismo pessoal, nós estamos estudando essa ordem, hoje vamos estudar como uma ordem de evangelismo pessoal. Então, por que é que eu devo evangelizar? Não é porque eu tenho um dom, não é porque eu tenho um chamado. Como é que essa história de evangelismo? Eu não preciso esperar um dom, eu não preciso ter um dom, eu não preciso ter um chamado. Eu preciso acreditar que eu tenho uma ordem. E quando é que eu recebo essa ordem? Quando eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu fui discipulado e fui levado ao batismo. Então eu tenho essa ordem de evangelizar. Não é dada por pastor, não é dada por líder, não é dada por anjos, não é dada por apóstolos, não é dada por sacerdotes, nem por levita. É dada pelo próprio Cristo, beleza? Então por isso é que nós precisamos evangelizar. Então eu botei aqui, não é dom, não é talento e não é chamado. Então olha, não é dom, não é chamado e muito menos é
talento. Não é talento. Não é talento. Então por que é que eu devo evangelizar? Eu não devo evangelizar achando que isso é um dom meu. Eu não devo evangelizar dizendo que isso é um chamado meu. Eu não devo evangelizar dizendo que eu tenho talento de evangelizar. Eu devo evangelizar porque eu tenho uma ordem dada por Cristo para que eu evangelize. Beleza? Então vamos lá. Eu gostaria hoje de nós vermos alguma diferença para nós prosseguirmos. Certo? Fique atento que isso pode ser questão de prova. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje a diferença. Nós vamos estudar hoje, presta atenção. Olha o que nós vamos estudar hoje. A diferença, ó. A diferença, ó, diferença. Minha letra é horrível, irmão. Mas tinha que ir na fé aí. A diferença entre. Beleza? Entre o quê? Qual é a diferença que nós vamos ver? Entre dom. A diferença entre dom e talento. Vamos lá. Qual é a diferença entre dom e talento? Então, por que evangelismo? Por que o evangelismo não é um dom? Por que o evangelismo não é um chamado e não é um talento? Porque existe uma diferença entre dom e talento. Vamos lá? Vamos lá. Dom. Dom é dado à igreja. O dom é dado à igreja através do Espírito Santo. Quem dá dom à igreja é o Espírito Santo. A pergunta hoje é que eu gostaria de perguntar: quem é? Ó, a pergunta é: quem dá dom à igreja? Quem dá dom à igreja? Você sabe quem dá dom à igreja? Vamos lá, começar alguns dons que é dado. Vamos lá, um dom que eu não sei se você sabe. O primeiro dom, vamos botar aqui. O primeiro, o dom do trabalho. Você já viu alguém perguntar, alguém dizer que eu queria descobrir quem inventou o trabalho? Eu vou te dizer hoje quem inventou o trabalho. Sabe onde está? Está lá em Eclesiastes. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13. O primeiro dom que é dado à igreja é o trabalho, certo? O segundo dom que é dado à igreja é o dom da salvação. Salvação. Quem dá o dom da salvação? Vamos lá. Efésios. Você vai procurar lá em Efésios, certo? Capítulo 2, versículo 8. Então vamos lá. Vamos falar a respeito dos dois primeiros dons. O primeiro dom é o dom do trabalho. Você vai encontrar em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. O segundo dom que nós queremos falar, você vai encontrar em Efésios 2, 8. Quem dá esses dois dons aqui? Esses dois dons dados à igreja, quem dá é Deus. Isso aqui é dom de Deus, tá? Quem dá esses dois dons aqui é Deus. E Deus dá à igreja. Esses dois dons, beleza? Agora vamos ver o próximo dom. Vamos botar assim. Vamos botar o número 3. O próximo dom que eu anotei aqui é perdoar pecado. Quem pode perdoar pecados? Quem traz esse dom de perdoar pecados? Sabe onde você vai estar lá? Vamos lá. Está em Colossenses. Você vai achar em Colossenses 1,14. Beleza? Você vai achar também em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9. Beleza? Então o primeiro dom, o terceiro dom é o dom de perdoar pecados. O quarto dom. Qual é o quarto dom? É o dom da vida eterna. Vida eterna. É o dom da vida eterna. Quem dá o dom da vida eterna? Quem é? Vamos ver na Bíblia? João,
o Evangelho de João 1, do 1 ao 25. Leia lá. Beleza? O segundo João capítulo 11. É capítulo 11. Estou lendo no computador. É João 11, 25 ao 26. Beleza? E vai estar também João, capítulo 14, versículo 3. Esses dois dons, quem dá à igreja esses dois dons, quem dá à igreja é Jesus. Esses dons, quem dá à igreja é Jesus. Beleza? Agora, tem mais outra pessoa que dá dom à igreja. Sabe quem é? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Vamos lá. Os 4, a regra, vamos lá, mais um. O quinto seria, se divide em 2. O Espírito Santo, ele vai dividir em 2. Vamos escrever aqui por causa do... Divide em 2. Em 2. Beleza? Quais são esses dois? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Meu 12 está aparecendo comigo. Ao versículo 12. Se divide em duas partes. Quais são as duas partes que se dividem? Primeiro é o carismático. São os dons carismáticos. Beleza? Os segundos dons são os dons eclesiásticos. Beleza? Então o Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, o Espírito Santo também vai dar alguns dons à igreja. Aqui, ó, quem dá esses dons à igreja é, quem é? O Espírito Santo. Ele dá esses dons à igreja. Então vamos recapitular para nós entendermos? Vamos lá. Qual a diferença entre dom e talento? Quem dá dom? Quem dá dom? Os dois primeiros dons que eu notei, dom do trabalho, segundo Eclesiastes 3,13. Segundo dom, salvação. Segundo Efésios. Perdão, irmãos, perdão. Segundo Efésios 2,8. Quem dá esse dom à igreja, o dom do trabalho e da salvação, é Deus. É Deus que dá esses dois dons à igreja. Perdoar pecados, segundo Colossenses 1,14. 1 João 1, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Vida eterna, João 11, 25 ao 26. João 14, 3. Quem dá esses dons à igreja? É Jesus que dá esses dons à igreja. Agora, os dons dados pelo Espírito Santo, ele é dividido em duas partes. Primeiro, são os dons carismáticos e os dons eclesiásticos. Isso conta em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. É o Espírito Santo que dá à igreja. Para não tornar o vídeo muito longo, eu gostaria de falar rápido aqui. Quais são os dons carismáticos? São aqueles dons, são os dons que é para manifestação do Espírito Santo na igreja. Como? Por exemplo, o dom de maravilha, discernimento de espírito, são os dons carismáticos. Quais são os dons eclesiásticos? São uns foram chamados para ser doutores, outros foram chamados para ser pastores. São os dons eclesiásticos, são dados ao Espírito Santo à igreja. Então, qual a diferença entre dom e talento? Qual a diferença entre dom e talento? Vamos lá? Vocês entenderam que Deus dá dom à igreja, Jesus dá dom à igreja e o Espírito Santo dá dom à igreja. Agora vamos ver qual é a diferença, certo? Agora vamos ver qual é a diferença entre dom e talento. Não importa quem deu o dom, se é Jesus, se é Deus, se é Jesus ou se é o Espírito Santo. Vamos ver? Vamos ver a diferença? Dom e talento. O dom, Deus dá a quem Ele quer e quando Ele quer.
O dom não nasce com a pessoa. O dom não nasce com a pessoa. A pessoa reconhece Cristo como Salvador, a pessoa tem um encontro com Deus, a pessoa vive com Deus e Deus vai dar este dom, Deus vai dar esse dom a quem Ele quiser. Beleza? A quem Ele quiser. Vamos lá. Deus, vamos mudar. Vamos mudar um pouquinho. Qual é o dom que todos nós temos? É o dom de Deus, que é o dom do trabalho. Isso é dom de Deus, está escrito na sua Bíblia, Eclesiastes. O dom da salvação, que a salvação é dom gratuito de Deus. Então, esses dons de Deus todo mundo tem. O dom de Jesus, que é perdoar pecado. Jesus perdoa o pecado através do seu sangue. Jesus garante a vida eterna através da sua ressurreição. Esse dom também ele é dado a quem queira, beleza? Então, o dom de Deus, o dom de Jesus, ele dá, beleza? O dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são os novos dons, né? Ele dá a quem ele quer. Então, quem dá esses dons? O dom não nasce, não é inerente com a pessoa. A pessoa pode receber um dom com 5 anos de idade, 10 anos de idade, 30 anos de idade, 50 anos de idade, 100 anos de idade. O dom não nasce com a pessoa. Então, o dom não nasce. É Deus, Jesus ou o Espírito Santo que dá quando aprouver a eles. E talento? Qual é a diferença do talento? O talento, a pessoa nasce com ele. Observe bem. O talento, a pessoa nasce com ele. O dom, quem dá é Deus, quem dá é Jesus e quem dá é o Espírito Santo. Talento, a pessoa nasce com ele. Como assim a pessoa nasce com talento? Exemplo. Por exemplo, a pessoa, que talento ela pode ter? É uma pessoa que ela tem talento para a medicina. Você percebe que aquela garota, aquela criança, aquele menino tem talento para a medicina, através dos seus atos. Nasce, é inerente dela. Tem pessoas que têm talento para dirigir. Vamos supor, automóveis, carros, qualquer tipo de automóvel, carro, ônibus, van, qualquer tipo. Tem pessoas, cada um no seu talento. Tem pessoas, por exemplo, músico. Beleza, vamos lá. Vamos para nós diferenciarmos bem isso aqui. Vamos lá. Vamos diferenciar bem isso aqui. Então, dom é dado pelo Espírito Santo, é dado por Deus e é dado por Cristo. Então, o dom não nasce com a pessoa, Deus dá. Vamos fazer uma diferença aqui? Fazer uma diferença boa aqui, beleza? Dom, por exemplo, primeiro aqui, vou fazer a diferença. Variedades de língua. Variedade de línguas. Vamos botar outra aqui, só mais um. Dom de maravilha. Esses dons não são inerentes, não nascem com as pessoas. Esses dons são o Espírito Santo que vai dar, beleza? Agora eu quero perguntar. Vamos botar aqui, primeiro. Músico. Músico é talento, não é dom. Nasce com a pessoa. Segundo aqui, vamos falar o segundo. Primeiro, músico é talento. Músico não é dom. Beleza? Segundo, vamos falar com a outra pessoa aqui. Segundo, outro talento inerente da pessoa. Uma pessoa eloquente. Uma pessoa eloquente não é dom, é talento. Então, vamos lá. Dom, quem dá é Deus, Jesus e o Espírito Santo. E talento nasce com a pessoa. É importante nós fazermos essa diferença. O dom quem dá são esses. E talento é a aptidão. Que a pessoa tem. É a capacidade. Beleza? Por exemplo, a pessoa tem aptidão para ser um pedreiro. É um talento, certo? Pedreiro. Isso é um talento. Pintor. Isso não é dom. É um talento. Então, qual é a principal? O que é então dom?
é coisas dadas por Deus. Exemplo, pelo Espírito Santo, por Jesus. O dom de variedade de língua, o dom de maravilha, discernimento de espírito, não nasce, é dom, quem dá é Deus. Talento, músico, um músico, uma pessoa eloquente. Isso aqui é talento. Talento é aptidão, é a capacidade que a pessoa tem, que é inerente, nasce com a pessoa. E também ele pode adquirir com o tempo, beleza? Agora, e chamado? O que seria chamado? Você, irmão, não sou chamado para isso. Você sabe para que você foi chamado? Todo mundo foi chamado para salvação. O chamado da igreja é o chamado para salvação. Logo que nós entendemos por que é que nós evangelizamos. Vamos lá de novo, recapitular. Nós não evangelizamos porque nós temos um dom. Nós não evangelizamos porque temos um chamado para evangelismo. Nós não evangelizamos porque nós temos um talento. Nós evangelizamos por causa da ordem, por causa da ordem dada pelo próprio Cristo, correto? E também pelo reino de Deus. Certo? Nós evangelizamos por causa de uma ordem dada pelo próprio Cristo e pelo reino de Deus. Como assim? Pelo reino de Deus. Porque foi dado uma ordem. E quando nós temos um rei, a ordem é inquestionável. Então, por que é que nós evangelizamos? Nós não evangelizamos por dom, por chamado, por talento. Nós evangelizamos porque foi nos dado uma ordem através do reino de Deus. Beleza? Vamos para o próximo passo, então, para nós entendermos mais o nosso próximo módulo. Vamos lá. Tudo isso está na página 31. Jesus, vamos lá, Jesus é o Salvador. E Jesus o Salvador e Jesus o Senhor. Vamos lá, Jesus o Salvador e Jesus o Senhor. Você sabe qual é a diferença de Jesus? Isso tudo aqui é porque devemos evangelizar. Você sabe qual é a diferença de Jesus o Salvador para Jesus o Senhor? Jesus o Salvador, Jesus o Salvador, é a mesma coisa? Não. E Jesus o Senhor. Beleza? Salvador, Jesus é Salvador e Jesus é Senhor. Mas nem todo mundo aceita Jesus como Senhor. Mas todo mundo quer Jesus como Salvador. Eu vou repetir. Nem todo mundo quer Jesus como Senhor. Mas todo mundo quer Jesus como Salvador. Por quê? Qual é a diferença? Jesus como Salvador, ele traz logo o quê? Alívio. Alívio às nossas almas. Ele traz o quê? Mudança. Beleza? Mudança. Ele traz o quê? Soluções. Ele traz o quê? Vida eterna. Isso é o que todo mundo quer. Um Salvador que traz alívio, mudança, soluções, vida eterna. Agora, quem é Jesus o Senhor? Vamos botar aqui, porque nem todo mundo quer Jesus como Senhor. Porque Jesus o Senhor, ele traz domínio. Ele traz domínio sobre os homens. Primeiro, porque quase ninguém quer Jesus como Senhor, porque ele traz domínio sobre os homens. Porque Jesus, o Senhor, ele requer renúncia. Ele requer renúncia. Jesus, o Senhor, o que ele traz fora do domínio sobre o homem? Ele requer a renúncia do homem. E ele também, o Senhor, ele quer fidelidade. Fidelidade. Logo, então, qual é a diferença para você entender de Jesus o Salvador para Jesus o Senhor? Todo mundo, toda a humanidade, todo mundo deseja, todo mundo aponta para esse Jesus aqui, o Salvador, que todos nós queremos. Porque ele traz alívio, mudança, ele causa soluções, ele traz vida eterna. Agora, Jesus, o Senhor, quase ninguém quer, porque ele traz domínio, ele exige renúncia, ele requer fidelidade.
Então o que os homens querem? Os homens só querem apontar para um Salvador, alguém que solucione os seus problemas, alguém que salve a sua alma. Então observe a diferença aqui, dentro do Jesus o Salvador para Jesus o Senhor. O que acontece aqui? Esse Jesus, o Salvador, é o que nós fazemos no evangelismo pessoal. Aqui está, eita Jesus, evangelismo pessoal. Aqui está, apresentamos, o que apresentamos? Aqui apresentamos o Jesus, o Salvador. E aqui no discipulado, o discipulado nós apresentamos não o Salvador, nós apresentamos o Senhor. Vocês se lembram que eu falei na revisão que discipulado é diferente, que evangelismo é diferente de discipulado? Observe, Jesus Salvador é o que toda a humanidade quer, é alguém que salve, é alguém que resgate a sua vida. Mas o Senhor quase ninguém quer, porque o Senhor quer domínio, renúncia, fidelidade. Então o que acontece? Eu não posso chegar para um pecador, e começar a falar para ele de um domínio, que Jesus requer um domínio. Não, eu tenho que apresentar para o pecador um Salvador nas nossas vidas. Alguém que morreu, um Salvador. Alguém que subiu ao madeiro. Alguém que subiu à cruz, certo? Alguém que subiu à cruz, alguém que subiu aqui na cruz. Eu preciso apresentar para o ímpio, através do evangelismo pessoal, alguém que subiu na cruz, para que eu tivesse um Salvador. Alguém, presta atenção, alguém subiu na cruz, para que eu alcançasse o quê? Um Salvador. Então, nós temos a diferença entre Jesus e o Salvador. Todo mundo quer o Salvador, quase ninguém quer o Jesus o Senhor. Jesus o Salvador é para o evangelismo específico, melhor ainda o pessoal. Jesus o Senhor, precisamos também falar dele, mas ele é para o discipulado, beleza? Então vamos lá, Jesus o Salvador e Jesus o Senhor, grave isso na sua memória. Todo mundo deseja Jesus o Salvador, você, eu, todo mundo quer Jesus o Salvador. Eu vou orar para Deus abençoar, eu vou orar para Deus me dar vitória, eu vou orar para Deus abrir a porta, eu vou orar para Deus me curar, eu vou orar para Deus me transformar. Agora, Jesus o Senhor, quando eu preciso abrir mão, quando eu preciso ser dominado, quando eu preciso me entregar, me lançar, aí eu não vou orar. Por quê? Porque Ele não quer que eu ore, Ele quer que eu mude, Ele quer que eu transforme, Ele quer que eu suba na cruz para ser maldito para o mundo e o mundo maldito para mim. Beleza? Vamos lá. Nós vamos estudar mais um ponto aqui para nós entendermos. Na página 32, o amor sem compromisso gera isso. Vamos lá. Eu falei que nós não evangelizamos. Guarde isso, eu vou falar de novo para você entender. Nós não evangelizamos por causa do amor. Primeiro, que o amor do homem é um amor interesseiro. Observe bem, não é pelo amor do homem. Nós não evangelizamos porque nós amamos, porque nós não somos capazes de amar a tal ponto. Aí eu botei aqui na apostila, tá? Um amor sem compromisso gera isso. Não adianta eu, presta atenção, não adianta eu amar, não adianta eu, presta atenção, amar sem compromisso. Não adianta eu amar sem compromisso. Não tem como eu amar sem eu ter compromisso. Então, presta bastante atenção. O amor sem compromisso, eu não evangelizo por causa do amor, eu não evangelizo por causa do chamado, eu não evangelizo por causa do dom. Não adianta o amor do homem. O amor do homem é interesseiro, é o amor sem comprometimento. Então, amar sem compromisso vai gerar o quê? Você quer conhecer alguém que ama sem compromisso? Eu vou dizer as respostas quando você chama alguém para o evangelismo. As respostas quando você chama alguém para alguma coisa. Grava bem, dá um pausa aí, minha